Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos com mais uma aula para vocês aí, tá? A nossa segunda aula é sobre tipos de estoques, tá? Se você não assistiu a aula 1, por favor, pare esse vídeo agora, volte lá, assista a aula 1 para depois você vir para essa aula aqui, tá? Porque a aula 2 é uma sequência da aula 1. Para você que é meu aluno aí, obrigado por ter vindo aí acompanhar a nossa aula. Para os meus ex-alunos aí, obrigado pelo apoio de cada um de vocês aí. Para você que é externo aí, obrigado por estar acompanhando as nossas aulas. Não deixe de seguir o nosso canal aí, tá? E usufruir aí do conteúdo gratuito que é disponibilizado aí quase toda semana para todos vocês aí. Agradeço a cada um aí. Vamos lá. Quando nós falamos de estoques aí, pessoal, um dos pontos mais importantes aí dentro de uma organização, tá? Uma das matérias mais importantes aí nos cursos de logística, produção e transporte, como eu comentei na aula 1, tá? Pode tornar uma empresa super com vantagem competitiva perante aos seus concorrentes aí no dia a dia de um mercado cada vez mais competitivo. E você que é da logística aí, nem precisa explicar, né? Que tempo é dinheiro para a gente. E estoques aí nós podemos atender o nosso cliente de forma eficiente, mas também um furo de estoque pode nos trazer um grande problema, tá bom? Vamos lá, dando sequência aí na nossa matéria, tipos de estoques. Nós temos aí estoque de antecipação, também chamado de estoque sazonal. Esse tipo de estoque é utilizado pelas empresas quando elas se veem diante de uma previsão de alta de demanda, que exige produção elevada e prontidão na entrega. Então, se a gente for parar para analisar, nós temos alguns segmentos aí das empresas que precisam trabalhar em cima disso. Então, nós falamos na indústria da bebida, a indústria da bebida gelada. Então, previsão de tempo aí, meu amiguinho, final de semana praia vai praticamente estar 40 graus, significa que vamos vender cerveja pra caramba. Final de semana, vamos ter o final de semana aí menos 14 graus. Não, 14 graus positivo, negativo é só na Rússia. Mas porém que 14 graus positivo, tempo frio, né? Então significa que o ambiente de vendas vai estar não para bebidas geladas, sim, mas para bebidas quentes. O segmento de sorvetes trabalha dessa forma, tá? Agora, quando nós vamos para um segmento onde é que você consegue prever com uma maior antecipação, você tem datas especiais. O segmento de chocolates aí, nós temos algumas datas no ano, são datas comemorativas, que essas empresas precisam se antecipar os seus estoques para atender essa demanda de mercado em determinadas datas. Então, quando nós falamos em estoque de antecipação, nada mais é do que você prever, você antecipar, você ter aquela quantidade necessária para atender aquele cliente naquele momento específico, tá? O estoque de antecipação também é uma estratégia, apesar a ser pensada, né? Quanto os gestores percebem a possibilidade de problemas com o fornecimento dos itens, né? O que pode prejudicar o atendimento dos pedidos, sim. Imagine você lá dentro da sua empresa, de uma hora para outra, você é o programador de produção, né? Você percebe que vamos ter uma manutenção antecipada, uma manutenção programada em determinados períodos. E eu preciso atender o meu cliente lá de forma constante. Então eu preciso antecipar uma produção para gerar estoque para atender aquele cliente naquele momento específico que ele te solicitar, tá? Estoque de ciclo. Esse é um tipo de estoque mais adequado para as empresas que possuem uma intensa rotatividade de produtos e precisam garantir a otimização dos níveis de estoque a partir de demandas diferentes constantes. Então, quando nós falamos na questão do estoque de ciclo, pessoal, é o tipo de estoque mais adequado para empresas que possuem uma intensa rotatividade. Então, quando falamos rotatividade de produtos, nós falamos na aula anterior sobre rotatividade, você precisa ter muito cuidado, porque o giro de estoque é muito grande, e nesse giro pode acontecer alguns probleminhas, como por exemplo, fazer a ruptura lá do estoque mínimo, fazer a ruptura do estoque de segurança, e numa dessas aí você pode deixar de atender o seu cliente por falta de produtos lá no seu estoque, tá? Ainda que a produção de vários itens
não seja simultânea, é preciso manter todas as mercadorias sempre à disposição do consumidor. Sim, imagine que você tem uma linha de produção, 10 máquinas, mas para fabricar 10 tipos de itens diferentes. Então eu preciso estar fazendo o balanceamento da produção para atender esse cliente. Então eu preciso manter essa quantidade de 20 itens em estoque de uma forma que eu consiga atender o meu cliente de forma constante. Isso exige a movimentação constante do estoque por meio de códigos específicos que facilitam o monitoramento dos produtos e define os limites mínimos e máximos para cada um deles. Então aqui a gente volta a dizer o que? Eu preciso definir qual é a quantidade máxima que eu preciso ter em estoque e qual é a quantidade mínima que eu preciso manter lá no meu estoque para atender o meu cliente de forma específica, tá? De forma a qualquer momento que ele solicitar, você tem aquele produto para atender ele naquele exato momento. Dropship, que é diante do crescimento do e-commerce, da consolidação de outras tendências no mercado atual, a gestão da logística deve ser capaz de responder rapidamente às mudanças dos métodos de varejo em relação ao consumo. Pessoal, nos últimos anos aí, o crescimento do e-commerce, que é o comércio eletrônico de produtos, teve uma evolução muito grande. Então, se a gente parar para analisar, nos últimos 5 anos nós tivemos um crescimento absurdo, mas porém que nos últimos 2 anos, principalmente pelo motivo da pandemia, o crescimento desse tipo de comércio, que é o comércio eletrônico, que é a venda eletrônica de produtos, cresceu bastante. Então você precisa ficar um pouquinho, ter uma atenção especial, principalmente nesse tipo de estoque, tá? Que é o dropshipping, né? Que é uma tendência do mercado, uma tendência que nós da logística sempre precisamos estar atentos. Então, toda tendência que há no mercado, nós da logística precisamos estudar e entender de forma que nós conseguimos atender essas mudanças que existem no mercado no nosso dia a dia. E a pandemia veio nos últimos anos aí justamente para dar uma reviravolta nesses segmentos aí. E nós da logística precisamos sempre estar atentos, tá? O dropship tanto um modelo de varejo quanto um tipo de estoque, no qual o consumidor faz uma compra em uma loja virtual e encaminha o pedido para o fornecedor, e esse por sua vez enviar o produto em nome da loja no qual foi feita a compra. Então olha para você ver. Então eu tenho uma loja virtual, tá? Vendo o produto, mas o produto não está sob meu poder. O produto está no fornecedor. Então o fornecedor vai ficar responsável em atender aquela venda que eu fiz. Então existe um risco? Existe. Muito cuidado aí, principalmente no controle de estoque, viu, pessoal? Estoque furado, tenho 10 no sistema, mas porém no físico eu tenho 9. Você pode vender um produto que não existe, tá? E isso aí vai te trazer alguns problemas, principalmente reclamação do cliente, insatisfação do cliente, entre outros, tá? Estoque de proteção, conhecido também como estoque isolador. Esse é um dos tipos de estoques mais utilizados pelas empresas do varejo, principalmente em setores mais robustos como automobilístico e alimentos, tá? Como o próprio nome já diz, o objetivo é proteger as operações de vendas, tá? E promover a disponibilidade dos produtos mesmo diante de situações desfavoráveis para a gestão do estoque, como alto de preços ou greve de fornecedores. Então é você ter uma quantidade estratégica reservada dentro da sua empresa para atender o seu cliente em momentos diversos. Então nós passamos pela pandemia, já estamos quase saindo aí da pandemia, e eu creio que algumas empresas utilizaram essa estratégia para atender os seus clientes em determinados momentos. Por quê? Muitos fornecedores estão tendo problema em nos fornecer os produtos, e nós precisamos ter uma quantidade em estoque para atender os nossos clientes em determinados períodos. Estoque de canal, tá? O tempo que os produtos ou insumos passam nos caminhões e demais veículos responsáveis pelo transporte de carga também deve ser considerado nas operações a gestão do estoque. Então, se a gente for parar para analisar, uma viagem de São Paulo a Belo Horizonte, ou São Paulo Salvador, São Paulo Belém, nós temos um período de transporte.
Então esse período de transporte eu devo considerar como estoque de canal? Sim, porque é um produto que não chegou na sua empresa, mas já está sob o seu poder. Então eu tenho um caminhão trazendo aquele produto para a minha empresa. Então eu posso disponibilizar esse produto para venda? Sim, tá? Mas porém que aquele famoso comercial, não sei se alguém já viu na televisão, promoção de celular tal, compre no mês de, sei lá, nós estamos no mês de fevereiro, mas receba no mês final de abril. Então, eu estou vendendo um produto que já está sob o meu poder, mas porém que não está dentro da minha empresa, está sendo transportado ainda, tá? O estoque de canal é um tipo de intermediário de estoque, refere-se ao trânsito das mercadorias entre a sua origem e o seu destino final, também chamado por essa razão de estoque em trânsito. Sim, esse conceito, pessoal, já é utilizado há muitos anos, tá? Principalmente por alguns segmentos aí da indústria de automobilística, indústria de alimentos, agora também pela parte eletrônica, tá? É muito comum a gente ver algumas promoções aí. Você faz a compra, mas porém que recebe o produto 1 mês, 2 meses depois, tá? Estoque inativo. No varejo, o estoque inativo é composto por mercadorias que não tiveram um bom desempenho de vendas, tornando-se obsoletas e esquecidas pelos clientes. São produtos, pessoal, que lá no ambiente de vendas ele não teve uma boa aceitação pelos clientes. Então você precisa ter uma disponibilidade maior desse produto para que em determinados períodos você pode ter um cliente que pode chegar e te fazer uma oferta de compra desses produtos, que você pode baixar o valor, ter uma certa desvantagem referente ao valor, mas porém com esse cliente vai estar retirando todos os produtos. Ou também criar outras estratégias de que devolver para o fornecedor, vender com preço mais barato no varejo, entre outros, tá? Os gestores devem colocar em prática as melhores técnicas de negociações para fazer valer o bom relacionamento com os fornecedores, para conseguir trocar os itens parados por outros de maior saída. Sim, então hoje, pessoal, já é possível você já ter algumas estratégias com o seu fornecedor de que eu compro um produto novo desse fornecedor, mas eu já compro informando a ele através de contratos que o quê? Se o produto não tiver uma boa aceitação pelos meus clientes, ele me dá uma oportunidade de quê? De devolver esse produto para ele futuramente, tá? Estoque máximo. O estoque máximo trabalha sempre na perspectiva da quantidade máxima dos produtos disponíveis em estoque durante um período de tempo previamente determinado. Nós já falamos na aula 1 sobre esse estoque máximo. Então o que é? É você manter uma quantidade máxima desse produto lá no seu estoque por algum motivo, por alguma estratégia da empresa em si, tá? Se o cálculo considerar o limite mais alto para a aquisição de mercadorias, seja devido ao espaço para o armazenamento disponível, seja por determinação do setor financeiro da empresa, pode ser uma estratégia de compras, para manter essa quantidade por uma estratégia específica para atender um cliente específico, sim. Mas também pode ser quanto mais eu compro, eu consigo adquirir esse produto ao menor custo possível, tá? Ao adquirir uma quantidade elevada de itens de uma vez só, as empresas podem negociar preços melhores por cada mercadoria, assim com facilidades no pagamento, o que favorece a economia de recursos. Chegando ao final do nosso artigo, fica claro que conhecer bem os tipos de estoques tornou-se uma exigência do mercado atual, que permite otimizar as práticas de sua empresa e alcançar os melhores resultados junto aos seus clientes e fornecedores. Pessoal, entre essas duas aulas que nós tivemos, seja a aula 1 a aula 2, que é essa que a gente está finalizando, você ter uma política de estoque para atender o seu cliente dentro da sua empresa é um fator competitivo que pode colocar a sua empresa de forma positiva perante os seus concorrentes, tá? Agradeço a cada um de vocês aí por ter nos assistido, ter consumido, esse conteúdo nosso aí sobre estoques. Para você que é meu aluno, obrigado aí por acompanhar a nossa aula. Para você que é meu ex-aluno aí, obrigado também por estar acompanhando a nossa aula aí, tá?
Para você que é externo, obrigado também. Não deixe de seguir o nosso canal aí e fazer o consumo do nosso conteúdo aí gratuito. Para você que tem o conhecimento referente ao assunto, tem experiência, tem informação sobre o nosso assunto abordado aí, vá lá nos comentários, compartilhe com a gente o seu conhecimento. Beleza? Pessoal, pedir desculpa a vocês uma coisinha. Não sei se alguém está assistindo o telefone tocando no fundo. Eu sou incomodado 24 horas por uma coisa que essas operadoras de telefonia têm. Chamadas muda. Não sei se alguém já teve isso aí. Está acontecendo no fundo. Espero que algum dos gestores dessas empresas ouçam o que eles fazem com os clientes, né? E se sintam um pouquinho chateados com isso, da forma que eu me sinto chateado. Por exemplo, estou dando essa aula maravilhosa para vocês e os caras me ligam a qualquer hora sem motivo, tá? É apenas um desabafo aí, mas eu creio que cada um de vocês estão passando por isso, já passaram ou estão passando por isso. Beleza? Pessoal, obrigado a cada um de vocês aí e até breve para uma próxima aula. Abraço!